Bom, gente, hoje a gente vai estar falando sobre as tangentes, entender como que é as tangentes, tá bom? E para isso vamos ver o que é como que a gente encontra essa tangente. Ela é obtida a partir do terceiro eixo que tangencia a circunferência trigonométrica. Então a gente vai obter essa tangente no ponto 1 e 0 aqui do eixo dos cossenos, na minha circunferência trigonométrica. Ela vai tangenciar. O que é tangenciar? Passar bem na beiradinha, passar em um único ponto. Isso é tangenciar. E a gente obtém esse terceiro eixo aqui com o nome de tangente, tá bom? Esse eixo azul que a gente tem aqui, ele representa para nós a nossa tangente, tá? A gente tem o nosso eixo aqui, o vertical, sendo o seno, o eixo horizontal sendo o cosseno, e a tangente ela vai ser paralela ao eixo seno, ok? Então aqui a gente tem esse ponto A como sendo o nosso ponto de referência aqui, ok? Então se a gente quiser encontrar um ângulo qualquer aqui, vamos pensar aí em qualquer ângulo aí, sei lá, vamos colocar um ângulo qualquer aqui, ó. Colocando um ponto aqui nessa tangente, a gente obtém um ângulo aqui, ó. Se vocês podem perceber que a gente obtém um certo ângulo aqui, ó. Aqui a gente vai ter um ângulo aqui, ó, nesse pontinho aqui, certo? E e esse ponto vai passar pela nossa circunferência trigonométrica aqui em um determinado ponto P, por exemplo, tá? E até chegar na nossa tangente aqui, ó. Vou colocar de outra cor aqui. Até ela chegar na nossa tangente aqui, ó. Aí ela passa por esse ponto P aqui que a gente tem, tá? Vamos chamar esse ponto da tangente aí, vamos chamar ele de ponto T, certo? Então aqui a gente fica tendo ponto T, tá? O que seria para mim, então, como que eu encontraria essa medida aí da tangente? Olha, a tangente, para mim, ela vai ser a medida algébrica desse segmento de O até T aqui, ó, do segmento O até do ponto O até o ponto T, esse segmento de reta aqui, ele é conhecido para mim como a minha tangente, a medida da minha tangente, ela é a medida algébrica. É a medida algébrica da tangente. E essa medida algébrica, ela é dada a partir de radiando aqui, desse radiando que a gente encontra aqui, ó, certo? Desse valorzinho aqui, que é o nosso ângulo, vamos chamar de ângulo alfa. Ele é dado em radianos, a gente encontra esse valor da tangente a partir do ângulo em radianos, tá bom? Vamos supor que a gente aí tinha 30 graus aí, por exemplo, certo? Esse ângulo em radianos seria como? Π sobre 6. Então a medida da tangente ela é encontrada algebricamente a partir desse ângulo que a gente tem em radianos. Esse arco aqui, ó, que a gente tem aqui, tá bom? O nosso arco do ponto P até o ponto A aqui, ó, é o nosso arco da tangente, tá? É o valor da tangente, tá? Então isso daí para mim é a nossa tangente, tá? Vamos entender então aqui, ó, uma coisa aqui que a gente tem aqui. A gente tem as medidas aqui desses valores no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Eu vou estar falando sobre isso agora, mas eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. A tangente de 90 graus desse ponto aqui, ela vai ser nula. Por quê? Porque eu não consigo partir do ponto O e ir até o 90 graus encontrando aqui a minha tangente, ó. Encontrando essa reta. Por quê? Eu nunca vou encontrar isso por causa dela, por ela ser paralela. Já que o eixo da tangente é paralelo ao eixo dos senos. Então eu nunca vou encontrar essa medida. A tangente de 90 graus ela não existe, certo? Da mesma forma que a tangente de 270 graus também não vai existir por causa desse paralelismo aí, ó. Percebam aqui que tanto o 90 quanto o 270, eles são ângulos paralelos à minha tangente. Então eu não vou conseguir encontrar um ponto igual eu encontrei esse ponto T aqui. Logo a gente observa que ela não existe, tá bom? Vamos ver aqui então no nosso primeiro quadrante aqui, eu quero que vocês percebam que a minha tangente ela vai ser valores positivos. Por quê? Porque aqui
eu vou ter ela nesse ponto aqui, olha. Tá vendo que ela tá tanto positiva para cá quanto positiva para cá, esse ponto, olha. Percebam aqui, ó, positivo aqui, esse pontinho aqui, ó. O T, ele é positivo, ó, vou colocar de outra cor aqui. O T, ele é positivo aqui e é positivo aqui, tá vendo, ó? Positivo, positivo e positivo aqui, tá vendo? Então esse ponto P aqui, que a gente encontrou aqui, nosso arco aqui, o nosso ângulo aqui, em relação a T, ele vai ser positivo. A nossa tangente no primeiro quadrante, então, ela é positiva. Certinho? Vamos observar agora a nossa tangente no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante aqui, tá bom? Só apagar esse negócio aqui pra gente tá continuando aí, olha. Como eu disse para vocês ali, a gente tem que a nossa tangente aqui no primeiro quadrante é positiva. Vamos observar ela no segundo quadrante aqui, então. Vamos supor que eu tenho um certo ponto aqui, ó. Como que eu vou encontrar esse ponto na minha tangente? Ah, mas isso é fácil, é só pegar esse ponto aqui e fazer a ligação dele aqui. Não, não tá certo. Por quê? Porque ela tem que passar pelo ângulo, que é o ângulo que eu estou medindo. É esse arco aqui que eu estou medindo, ó. Todo esse arco aqui que eu vou estar medindo, ó. Certo? É do ponto A até o nosso ponto P, é o arco relacionado a isso. Então, para eu saber o valor desse ângulo aqui, eu tenho que fazer essa medida passando pelo ponto O, que é esse ponto aqui. Então, o ângulo que eu estou analisando é esse daqui, certo? Então, a minha tangente, o valor da minha tangente vai ser onde esse ponto encontrar com a tangente sendo simétrico ao ponto P. Se ele vai ser simétrico, então eu vou ter de fazer simétrico em relação ao eixo. O meu ponto aqui vai ser a minha tangente, o valor da minha tangente vai ser essa daqui, ó. Vai ser esse valorzinho aqui embaixo, ó. Percebam aqui para vocês verem. Vai ser esse ponto. Esse vai ser o nosso ponto T agora da nossa tangente, certo? O nosso ponto P está no segundo quadrante e o nosso ponto T está aqui no valor negativo. Percebam aqui agora que a tangente é negativa, tá vendo? Ela está bem abaixo aqui dos valores, olha. Ela é negativa em relação, olha, observa aqui, do ponto. Acima do eixo ela é positiva, abaixo do eixo ela é negativa. Então a nossa tangente nesse segundo quadrante aqui, ela vai ser negativa, tá bom? Vamos para o terceiro quadrante aqui agora. Vamos supor que eu tenho um certo ponto aqui, ó. Um certo ponto, que seja o ponto P no caso, né? Onde que eu vou encontrar o nosso ponto P então? Onde que eu vou encontrar o nosso ponto T da tangente? Olha, eu tenho que observar que esse ponto aqui está relacionado a esse ângulo aqui, ó. A todo esse ângulo aqui, certo? Em relação ao ponto A. Então, o arco que eu estou observando é esse daqui, ó. Todo esse arco aqui, ó. Que vem do P até o A, certinho? Então, a minha tangente ela vai ser relacionada nesse lugar aqui, ó, certo? O meu ponto T vai ser encontrado aqui. Como ela está acima do eixo aqui, do eixo dos cossenos, a minha tangente aqui no terceiro quadrante, então, ela vai ser positiva, certo? E no quarto quadrante, a gente quer encontrar, nesse caso aqui, a gente quer encontrar esse arco aqui, né? Ó, todo esse arco aqui, todos esses valores desse ângulo que está aqui, que é o nosso ponto P, certo? Aí esse ângulo que é o que a gente está analisando. O nosso ponto T aqui, então, vai ser esse ponto relacionado nesse local aqui, ó. Ok? Então aqui a gente tem o nosso ponto T. Logo, o nosso ponto de tangente no quarto quadrante, ela vai ser um ponto negativo. Então aqui a gente tem, na circunferência trigonométrica, a gente tem isso daqui então, ó. O primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Ó, primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Então aqui a gente tem a tangente positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui e negativa aqui. Percebam que nos quadrantes ímpares a tangente é positiva e nos quadrantes pares a tangente é negativa. Então vou colocar aqui, ó, ímpar, ela é positiva. Par é negativa. Então a tangente nos quadrantes ímpares é par, é positiva, e nos quadrantes pares ela é negativa, ok?
Vamos agora falar sobre sobre a relação que a gente vai ter entre a tangente, o seno e o cosseno, porque eu quero que vocês entendam isso daí também e façam uma análise aqui, ó. Observa isso daqui, esse ponto P aqui, que é o ponto que a gente está analisando, certo? Nesse ponto aí, a gente tem esse valor aqui, ó, esse espaço aqui referente ao valor de seno. E esse espaço aqui, embaixo aqui, ó, a gente tem como valor de cosseno. Então, do O até o P', P2', na verdade, que é esse segmento aqui, ó, é o valor do seno do ângulo que a gente está analisando, que é esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar de ângulo alfa, seno de alfa. E do O até o P', que é esse segmento aqui, ó, do O até o P', a gente tem o cosseno do ângulo alfa, ok? E nesse ponto aqui, observa aqui, ó, que de P até P' é o mesmo valor, tem o mesmo valor do valor de O até P2', tá bom? Observa aqui uma coisa agora, ó. Essa reta verde que a gente tem de O até o nosso ponto aqui, vamos chamar de ponto T aqui, tá bom? Do O até o ponto T, a gente tem um triângulo retângulo formado em A aqui, ó, certo? Esse triângulo retângulo aqui, ó. E do O até o P, a gente tem um triângulo retângulo formado no P'. Então a gente fica tendo dois triângulos aqui, ó. O triângulo OTA, OTA, que é retângulo, certo? E o triângulo OPP', que também é retângulo. OPP', que também é retângulo. Então daí a gente tira o seguinte, ó, se eles são retângulos, observa que um triângulo está dentro do outro. Esse triângulo de OPP', ele está dentro do meu triângulo OTA. Então aqui a gente tem uma coisa em comum aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, ele é comum aos dois triângulos. Então a gente tem que o ângulo alfa, ele é comum. Ele é comum aos dois triângulos. Se ele é comum aos dois triângulos, ele tem o mesmo valor, obviamente, né? Nos dois triângulos ele vai ter o mesmo valor. Como aqui a gente tem um ângulo de 90 graus formado em A e um ângulo de 90 graus formado em B, esse meu triângulo aqui, já que eles são retângulos, eles também vão ter dois ângulos de 90 graus cada um. Então, se eles têm dois ângulos de 90 graus, esses ângulos são iguais também. Então, a gente tem dois, nesse caso aqui, e o alfa sendo comum, a gente tem no triângulo que o triângulo OTA, ele é semelhante ao triângulo OPP'. Por quê? Pelo caso de semelhança AA, que é do ângulo-ângulo. Quando eu tenho dois ângulos iguais, isso me faz com que o terceiro ângulo também seja igual e os meus triângulos sejam semelhantes, ok? Ângulo-ângulo. Dois ângulos iguais. Consequentemente, né, esse ângulo que a gente tem aqui, ó, esse ângulo formado em P aqui vai ser igual a esse ângulo formado em T, ok? Isso daí é uma consequência de semelhança de triângulos quando eu tenho essa semelhança pelo caso AA, tá bom? Então daí a gente vai ter a seguinte relação, que o meu lado OP', ele vai ser proporcional ao meu lado OA. Então daqui eu tiro o seguinte, que o meu segmento OP', ele é proporcional, ao meu segmento OA. Ou seja, esse segmento em azul aqui, ele é semelhante a esse segmento aqui que a gente tem aqui, ó, em roxo, por exemplo, ó, daqui até o A.
tá? Todo esse segmento. O azul é semelhante ao roxinho aqui. Então, por eles serem semelhantes, as medidas deles serão proporcionais. E essa proporção vai ser igual à medida dessa outra proporção aqui de P, P', até o segmento AT. Por que eles são semelhantes? Por que eles são proporcionais? Pelos casos de semelhanças pelo caso de semelhança que a gente tem. Então, eles são proporcionais. Só porque observa uma coisa aqui, ó. De O até P', a gente tem o cosseno desse ângulo alfa aqui, ó. Esse segmento aqui é o cosseno do meu ângulo alfa, tá vendo? Olha aqui, tá até escrito aqui, ó, cosseno. Não é o eixo dos cossenos? Então essa parte aqui é o cosseno. Então esse segmento aqui vai ser o cosseno do ângulo alfa. E o segmento OA, olha aqui, esse segmento daqui até o A vai ser o quê? O raio da minha circunferência trigonométrica, que tem valor 1. Ok? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. E essa parte aqui de P' P até P'. Concordam comigo que essa medida de P até P' aqui, essa parte aqui, é igual a essa daqui? Se eles são paralelos aqui, e eles têm a mesma medida no ponto aqui, então eles são iguais. Esse ponto P' aqui, ele está referente ao ponto P, então as medidas são iguais. Então, vocês concordam comigo que essa parte aqui de P' vai ser o seno do ângulo alfa? Porque essa medida aqui não é o seno. Se essa medida aqui é o seno e essa parte é igual a essa daqui, então a gente tira que esses valores são iguais. Então aqui também vai ser o seno. E a medida de A até T é a minha tangente referente ao ângulo alfa. É o valor que eu quero encontrar, certo? Fazendo a multiplicação cruzada aqui agora, a gente tem o seguinte, ó. Que o cosseno de alfa vezes a tangente de alfa vai ser igual a quem? O seno vezes 1, que é o próprio seno. O seno do ângulo alfa. Agora, eu pego esse cosseno aqui e passo dividindo para o lado de cá. E disso aqui eu tiro o quê? Ó? Que a tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Essa é a relação que a gente tem entre a tangente, o seno e o cosseno. Observe uma coisa aqui, ó, que eu quero que vocês percebam. Quando eu fiz lá atrás a nossa circunferência trigonométrica e fui colocar aqui para a gente o primeiro, segundo, terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, fui falar sobre a tangente, quando ela era positiva e negativa, essas coisas. Observa uma coisa, olha, onde que o seno é positivo aqui? O seno é positivo nesses valores aqui, ó. E o cosseno, onde que é? Desculpa, e o seno é negativo aqui embaixo. E o cosseno, onde ele é positivo e onde ele é negativo? Ó, ficou muito boa a nossa circunferência não, mas só para vocês entenderem. O nosso cosseno, ele é positivo aqui e negativo aqui, certo? Agora, vamos fazer uma análise da tangente aqui, ó. Se a tangente é seno sobre cosseno, é só eu efetuar a divisão, então eu faço jogo de sinal. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, a minha tangente, eu vou fazer ela aqui, tá? A minha tangente aqui, ó, esse é o seno e esse é o cosseno. E aqui vai ser a minha tangente, tá bom? Fazendo o joguinho de sinal, olha o que eu tenho no primeiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Mais com mais vai dar positivo. Menos com mais vai dar negativo. Agora, menos com menos vai dar positivo. E mais com menos dá negativo. A gente obtém esse gráfico aqui também. A gente observou no slide passado sobre isso. Onde que ela é negativa e onde que ela é positiva e o porquê. Porque ela está acima do eixo, abaixo do eixo, por causa disso. Mas aqui, pela relação que a gente tem entre a tangente e o seno e o cosseno, dá para a gente definir isso daí também a partir do joguinho de sinal. Por quê? Porque o seno e o cosseno, eles têm uma relação com a tangente, por isso que a gente obtém esses valores aí, ok? E daqui também a gente consegue
E aqui também a gente consegue tirar os valores notáveis, que eu vou estar falando sobre eles aqui para vocês, ó. Então a gente tem essa relação aí entre seno, cosseno e tangente, que fala para mim o seguinte, que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, né? E os valores notáveis que a gente tem são 30, 45 e 60 graus, certo? Quais são os valores do seno e do cosseno desses valores aí, ó? O seno de 30 vai ser meio, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser só escrever de trás para frente. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, ok? E como que eu faço para saber os valores da tangente, então? A partir dessa definiçãozinha aqui que a gente tem, ó. O seno sobre cosseno. Então aqui o de 30 graus, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, meio. A tangente de 30 vai ser igual a meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, o que eu faço? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então a tangente de 30 graus, no caso aqui agora, né, vai ser dada como? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 1 vezes 2 é igual a 2. Aqui é raiz de 3, desculpa. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Aqui eu posso simplificar, vai ficar igual a 1 sobre raiz de 3. Depois que eu simplifiquei, eu tenho que racionalizar, tirar essa raiz daqui de baixo. Como que eu faço a racionalização? É só olhar para essa parte aqui embaixo e eu vou usar ela para fazer a minha racionalização. Aqui eu coloco raiz de 3, multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3, racionalizando aqui. Agora, 1 vezes raiz de 3 vai ser igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser igual a raiz de 9. Por que eu posso multiplicar? Os índices dos radicais são iguais. Aqui os índices são 2, é uma raiz quadrada. Então eu posso multiplicar os valores que estão lá dentro. Aí 3 vezes 3 dá 9. Então aqui eu fico tendo que a tangente de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 dividido por raiz de 9, que é 3. O valor da tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, então, tá bom? Raiz de 3 sobre 3. Da mesma forma que eu posso estar fazendo com os outros valores. Vou mostrar para vocês. Ó. A tangente 45 ela é mais simples de fazer. Por quê? Observa aqui. Ó. Tangente de 45 vai ser igual a quem? O seno sobre o cosseno. Então vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Observa uma coisa. Esse valor é igual a esse, então eu posso simplificar. Simplificando aqui, eu vou ter que um número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Então a tangente de 45 é igual a 1. Ela é mais simples. Então aqui o valor da tangente de 45 é igual a 1. E a tangente de 60 vai valer quanto? Olha, tangente de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, certo? Divisão de fração novamente. O que eu faço? Conservo a primeira fração, então vai ser raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre 1, certo? Então aqui a gente fica tendo o quê? Ó? Raiz de 3 vezes 2 dá raiz de 3. 2 raiz de 3, desculpa. E 2 vezes 1 dá 2. Simplificando esse 2 com esse 2, a gente tem o que sobra aqui é a raiz de 3. Então a tangente de 60 graus vai ser igual a raiz de 3. E assim a gente completa os valores notáveis, tanto do seno, do cosseno e da tangente de um ângulo qualquer.